Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O PSD não dá hipótese no bailinho da Madeira. Somos o partido que foi escolhido pelo povo madeirense para governar. Estamos disponíveis neste momento para encetar aquilo que a população precisa, que é um governo com estabilidade, que aprove o orçamento e o programa de governo até o mês de julho. As pessoas precisam de ver as suas vidas resolvidas. Confirma-se, as notícias da morte política de Miguel Albuquerque eram um bocadinho exageradas. Arguido por suspeita de crimes tão graves como corrupção ativa, presidente de um governo onde 4 dos seus secretários regionais estão envolvidos em casos investigados pela polícia, o líder do PSD Madeira ignorou as críticas e os pedidos de demissão, foi a jogo e ganhou. O seu partido elegeu 23 deputados e pode ambicionar a maioria absoluta se fizer um acordo com o parceiro tradicional, o CDS, que elegeu um deputado. Não é, no entanto, esta a única excepcionalidade da política na Madeira. O movimento Juntos pelo Povo subiu ao segundo lugar no número de deputados, o PS caiu para 15% e ficou em terceiro lugar, e o Chega perdeu quase metade dos seus eleitores e um deputado. O que nos dizem estes números? Em primeiro lugar, que os madeirenses estão cansados da permanente crise política. Com 3 eleições quase seguidas, no espaço de 1 ano e meio, decidiram dar força ao partido com mais hipótese de garantir uma maioria e penalizaram fortemente a oposição. O Chega, que avançou com uma moção de censura, e o PS, que o acompanhou, sofreram pesadas derrotas. Por outro lado, ao colocarem o PSD e Albuquerque no limiar da maioria absoluta, os madeirenses e porto-santenses mostraram que as suspeitas judiciais não contaram na sua decisão soberana. Depois da operação aparatosa que envolveu 300 inspectores e investigadores e 2 aviões da Força Aérea, o caso da Madeira não atou nem desatou no último ano. Depois de tanto barulho seguido de tanto silêncio, os eleitores tendem a acreditar que, como diz Miguel Albuquerque, tudo se resume a denúncias anónimas. Como seria de esperar, os ecos do bailinho da Madeira que o PSD e os Juntos pelo Povo souberam dançar chegaram a Portugal. Não faz sentido inferir que os resultados deste domingo são ensaio do que pode acontecer em maio nas eleições para a Assembleia da República. Mas no frente a frente, Luís Montenegro tem razões para sorrir e Pedro Nuno Santos e André Ventura para ficarem preocupados. Quem ganhou e perdeu, que foram os partidos e os líderes regionais, mas faz parte da tradição que as lideranças nacionais reclamem as vitórias e expliquem as derrotas nas regiões autónomas. E agora, o que é que vai acontecer na Madeira? E que dinâmicas podem estas eleições causar nas próximas legislativas? Oportunidade para falarmos com o David Santiago, que é editor de política do Público. Este é o P24. O seu dia começa aqui. David, olá, obrigado por vir-se ao P24. Os resultados das eleições regionais da Madeira surpreenderam-te? Viva Manel, eu não fiquei totalmente surpreendido porque as sondagens que foram sendo conhecidas em particular nesta última semana antes das eleições já apontavam sensivelmente para os cenários que acabaram por se verificar neste domingo, ou seja, já previam uma vitória do PSD e de Miguel Albuquerque, antecipavam também a possibilidade de o PSD Madeira ficar no limiar da maioria absoluta e acabou por ser precisamente isso que aconteceu, porque ficou com 23 deputados, portanto apenas a 1 do limiar mínimo que garante essa maioria absoluta, que são os 24 mandatos, e também as sondagens vinham indicando ou apontando para a possibilidade de os Juntos pelo Povo tornar-se na segunda força política da região. O que aconteceu foi, a par do PSD, são os únicos partidos que crescem em termos de mandatos face às eleições de maio do ano passado. Todos os outros partidos perdem mandatos, à exceção da IEL, que recua um pouco na percentagem de votos, mas mantém o único deputado, o único mandato que tinha. E portanto não me surpreende, não acho surpreendente por esse lado, da mesma forma que se antecipava já que o PS de facto pudesse ser ultrapassado pelos Juntos pelo Povo e pudesse ter um resultado bastante fraco, digamos assim, e o que fragilizaria, como já se está a perceber, a posição do seu líder regional, Paulo Cafofo. Por outro lado,
talvez também não surpreendente, tendo em conta as sondagens, foi o facto de o Chega ter recuado bastante. O Chega perde sensivelmente metade da percentagem de votos que tinha obtido no ano passado e, portanto, talvez o dado, ao mesmo tempo também não nos podemos esquecer que os partidos pequenos que se previa que pudessem perder, aconteceu isso. O PAN perdeu a representação que tinha, perdeu o único mandato que tinha, o Bloco de Esquerda e a CDU continuam de fora, portanto não conseguiram voltar ao Parlamento. Portanto, nesse sentido eu acho que os dados não são surpreendentes. Para mim, talvez o dado que eu tenha considerado mais surpreendente é a robustez da vitória de Miguel Albuquerque, que ele venceu as suas quintas eleições regionais consecutivas, e a verdade é que mesmo não tendo conseguido, embora tenha ficado próximo, da maioria absoluta, ele, segundo ele, ficou a 300 votos da maioria absoluta, que ele alcançou em 2015, não mais alcançou, mas a verdade é que, por via também do aumento da participação e em particular de haver mais também eleitores habilitados a votar nesta eleição, ele conseguiu o seu resultado mais, a sua maior votação de sempre, ou seja, ele conseguiu acima dos 62 mil votos, se não me engano agora no valor, e portanto o surpreendente talvez seja, apesar de algum desgaste da governação que é inerente após cerca de 10 anos, ele consegue esta vitória bastante robusta. Exatamente, e peguemos nesse ponto de vista. Que conclusões políticas é que nós podemos extrair dessa vitória expressiva do PSD, ao mesmo tempo das derrotas comprometedoras do Partido Socialista e do Chega? Tu subscreves aquela teoria que se ouviu repetidamente ao longo desta noite, que houve uma penalização dos partidos que estiveram na origem, portanto, da queda do governo, e houve um reforço da votação do governo porque os eleitores madeirenses querem essencialmente estabilidade política. Tu subscreves estas leituras? No essencial, sim. Nós, obviamente, temos sempre que levar em linha de conta também o lado, se quisermos, sociológico da Madeira, onde o PSD sempre venceu, sempre governou em democracia e, portanto, até aí gostaria de também que houvesse alguma cautela quando se fazem leituras nacionais daquilo que foi esta eleição regional na Madeira, mas obviamente acho que acho que os resultados são indesmentíveis a esse nível. O Chega e o PS pagam aqui, digamos assim, o ónus desta crise política que levou Madeira para as segundas eleições antecipadas em menos de um ano, para as terceiras em cerca de ano e meio, e portanto dá-me a sensação que aqui o voto na estabilidade e na segurança daquilo que já se conhece e daquilo que era o incumbente, e portanto também há aqui um lado que eu acho que é relevante. A moção de censura tem também ela própria em si uma ideia de acarreta com ela uma ideia de penalizar, portanto, de querer deitar abaixo um governo. É diferente de uma moção de confiança como vimos a nível nacional, em que é o próprio governo que se submete. Aqui não, foi o Chega que apresentou essa moção de censura. Era uma moção de censura muito dura também em relação ao comportamento do Partido Socialista, e a verdade é que o Partido Socialista acaba por votar a favor de uma moção de censura que dizia mal de si próprio, aqui com o objetivo de derrubar o governo, e portanto nesse sentido eu acho que a principal leitura que se pode fazer é de facto que pagou por ter aquilo que os eleitores consideraram que o PS e o Chega foram os agentes principais desta crise e desta instabilidade política na Madeira, e deram claramente também aqui um voto de confiança a Miguel Albuquerque. Uhum. Agora, o mais fácil é conseguir, portanto, cooptar o CDS para fazer uma maioria absoluta. Olhando para o histórico da relação entre os dois partidos, portanto, tudo aponta para que esta crise persistente do último ano e meio na vida política da Madeira fique resolvida. Sim, é assim, nós vemos que o CDS já governou várias vezes, mesmo na Madeira, e já várias, mais do que uma, mais do que duas, seguramente, em aliança já concorreu, inclusive é aliado ao PSD. Neste momento o PSD, até ser derrubado, mas ainda assim, tinha governado com base num acordo de incidência parlamentar com o CDS, já não havia uma coligação de governo como
tinha havido antes, mas havia na mesma esse acordo de incidência parlamentar e, portanto, as próprias declarações desta noite eleitoral remetem para isso mesmo. Miguel Albuquerque não diz taxativamente, mas diz que toda a gente sabe quem são os nossos parceiros privilegiados, é o CDS. O líder regional do CDS diz que ainda não falou, não há pressa, mas que se o PSD desejar, eles estão totalmente disponíveis para falar. E o Presidente da República, que é reconhecidamente alguém que lê muito bem também os dados políticos, veio logo assumir que há uma maioria absoluta porque PSD e CDS fazem maioria absoluta. E, portanto, eu acho que não há grandes dúvidas de que haverá um entendimento. Falta saber se lá está, se o entendimento poderá ser numa coligação de governo, será numa base parlamentar. A verdade é que há todas as condições criadas para haver uma solução de governo com apoio maioritário no Parlamento Regional e, portanto, a partir desse momento garantir-se estabilidade para a região. Restará-se saber depois como é que terminam todos os processos judiciais que pendem sobre secretários regionais, que veremos se serão ou não reconduzidos num novo governo de Miguel Albuquerque, mas em particular sobre Miguel Albuquerque, que é erguido, sabemos que é erguido há cerca de 14 meses, mas a verdade é também a de que em 14 meses nunca foi ouvido em sede judicial, e eu acho que isso também, e há pouco tínhamos falado desse aspecto, eu não referi, mas eu acho que esse terá sido também um dos aspectos que terão favorecido o voto em Miguel Albuquerque. Ou seja, as pessoas, os eleitores, portanto, acreditaram na tese dele, portanto, que isto é uma anúncia anónima, é um instrumento político dos partidos extremistas e, portanto, a sua condição de arguido, mesmo ainda que impendam sobre ele suspeitas muito graves, as pessoas não tiveram, portanto, muito em consideração a gravidade da sua situação judicial. Eu não sei se acreditaram nele ou não. O que eu acho que as pessoas sentem é aquilo que genericamente, não só na Madeira, mas todos nós sentimos em Portugal, de que há aqui um comportamento do Ministério Público que muitas das vezes, por dar cá aquela palha, eu não estou a falar deste caso concreto, até porque tenho poucos elementos para falar, mas de um Ministério Público que atua de forma muitas vezes fortuita, ao sabor do vento ou às vezes ao sabor até de pretensões políticas, quem sabe, mas de que se é facilmente arguido, se facilmente há julgamentos em praça pública, facilmente há um espetáculo mediático em torno de processos judiciais que muitas vezes redundam em nada e, portanto, as pessoas acho que começam a relativizar o facto de alguém ser suspeito da prática de corrupção, de alguém ser suspeito da prática de crime, de alguém ser arguido ou não num determinado processo, porque as pessoas sabem que isso hoje em dia é muito fácil isso acontecer e, portanto, acho que as pessoas relativizam e até poderão ficar cansadas com esse tipo de comportamento do Ministério Público. Tu já disseste há pouco, portanto, que não é prudente fazer uma comparação entre aquilo que é a realidade política da Madeira e, em concreto, estes resultados eleitorais com aquilo que é expectável que possa acontecer nas eleições nacionais. Mas, para todos os efeitos, portanto, é fácil concluir que Luís Montenegro sai destas eleições numa posição bastante mais confortável do que André Ventura e do que Pedro Nuno Santos. Eu estou totalmente de acordo contigo. Eu queria apenas fazer uma ressalva no sentido que há uma base sociológica e política, se quisermos, que é bastante diferente na Madeira, e foi aí que se agarrou também o líder do PS, Pedro Nuno Santos, quando disse na Madeira sempre governou o PSD, ganhou sempre, aqui na República o PS já ganhou mais vezes, portanto foi aí que ele se agarrou, mas obviamente que a leitura que faz Luís Montenegro não só é legítima, como eu acho que tem bastante adesão à realidade, que é o facto de que houve instabilidade política nos Açores e acabou por haver agora um resultado não tão retumbante, mas ainda assim que confere alguma estabilidade. Agora na Madeira tudo indica que haverá alguma estabilidade e a perspectiva de Luís Montenegro é de que também no conjunto do país, nas eleições de 18 de maio, se replique, digamos assim, um resultado que remeta para um reforço da confiança naqueles que são os incumbentes e que foram, invariavelmente, governos derrubados por alianças, por votações em que há uma conjugação de vontades entre o PS e o Chega, nos Açores, na Madeira e aqui no conjunto, na República. Muito bem. David Santiago, muito obrigado por teres vindo ao P24. Obrigado eu, foi um gosto. In the Quebec town of Stansted, the library it shares with a town across the border is now a symbol of the strained relationship with the U.S.
A livraria Haskell, entalada entre o estado norte-americano do Vermont e a cidade canadiana de Stansted, tem tudo o que uma livraria tem e tem mais uma coisa rara: uma linha preta no chão que serve para demarcar a fronteira entre os dois países. Pode-se, por isso, entrar pela porta do Canadá, procurar um livro em território deste país e ir lê-lo aos Estados Unidos e vice-versa. Ou seja, demasiado cosmopolitismo e demasiado espírito de boa coexistência para o poder agressivo da atual Casa Branca. Vai daí, as autoridades norte-americanas decidiram limitar o acesso dos canadianos à livraria e prometem fechar as portas do lado do Canadá lá para outubro. Uma história desanimadora contada pelo correspondente do Público nos Estados Unidos, Pedro Guerreiro, que pode ler em www.publico.pt. O P24 regressa amanhã. Tenham um bom dia. O Público fica no ouvido.